Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Arena. Hoje um tema muito importante. Tenho certeza vai ser uma grande bênção para você e também para a sua família. Antes, porém, eu quero lembrá-los que nós estamos nas redes sociais. O Arena está no Facebook com vídeos, meditações, testemunhos, mensagens especiais. Além do Facebook, estamos no Twitter também, @Arena do Futuro, também no Instagram, Arena do Futuro igual. E assim, nós estamos nas principais redes sociais, levando uma mensagem de vida e de esperança para todos vocês. Também o nosso programa está na Rádio Novo Tempo, em toda a rede de rádios, onde através dessas ondas nós podemos compartilhar esperança com você e também com a sua família. Aliás, quero mandar um abraço para todo o pessoal que acompanha o nosso programa pela rádio, você que acompanha em casa, no trabalho, quem sabe aí você que é segurança, guarda noturno, ou você que trabalha à noite ou mesmo de dia. Obrigado por você estar conosco aqui, através da rádio. Eu quero mandar um grande abraço para você que acompanha o nosso programa no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina. Eu sei que em Santa Catarina temos muitas pessoas que acompanham o nosso programa. Abraço para vocês, muitíssimo obrigado. Também quero mandar um abraço para todo o pessoal que é evangélico, né? Pessoas da Assembleia de Deus, da Congregação, pessoas da Igreja Deus e Amor, pessoas da Brasil para Cristo, da Presbiteriana, da Batista, da Metodista, das igrejas pentecostais em geral e também das igrejas neopentecostais. Um abraço para vocês, que a paz do Senhor esteja com você, irmão, com você, irmã, e com todos nós nesse dia. Bom, eu quero dar mais uma informação. Nós oferecemos aqui um curso bíblico, oferecemos vários estudos em DVDs e tudo isso é de graça. Você só precisa entrar no nosso canal do YouTube e aí você põe lá youtube.com/Pastor Luiz Gonçalves e você tem todo o nosso material de graça. Você pode ver, baixar, compartilhar, enviar. Vai lá, se inscreve no nosso canal e participe conosco, tá certo? Agora, prepare o seu coração para o tema de hoje. Bem, já estamos aqui preparados para o tema de hoje e o tema de hoje é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Com a Bíblia na mão, com Jesus no coração, nós vamos agora conversar sobre este importantíssimo tema. Eu acho que esse é um tema que todo o Brasil, todo mundo precisava realmente conhecer, estudar, considerar juntamente conosco. Eu gostaria que você, ao ver e ao estudar conosco esse tema, que você pudesse também compartilhar com seus amigos. Pega o vídeo desse programa, pega o conteúdo do programa e compartilha, porque vale a pena levar uma mensagem de esperança para os nossos amigos. Bem, eu quero convidá-la a abrir comigo a Bíblia em Mateus capítulo 12. Vamos para Mateus 12. E vamos ler os versos 31 e 32. Os versos dizem assim: Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Uau! Esse é um texto simplesmente impactante, porque o texto trata de um assunto muito sério, só que ao mesmo tempo parece haver uma contradição no próprio texto. Porque o verso 31 fala assim: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Se nós parássemos aí, veja, todo pecado e blasfêmias serão perdoados aos homens. Bom, se todo pecado é perdoado, todo pecado é perdoado. Não tem como discutir isso. Só que o texto, ele continua dizendo o seguinte: mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Bom, então vem cá, todo pecado é perdoado ou não é perdoado? Porque o texto fala assim: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não. Bom, se a blasfêmia contra o Espírito não, então nem todo pecado é perdoado. É essa aparente contradição que deixa algumas pessoas bastante, assim, incomodadas. Mas a verdade é que a Bíblia está querendo nos ensinar uma grande lição. Na verdade, é que não existe contradição aqui, claro que não tem.
Mas você precisa entender o texto e entender o contexto para poder tirar definitivamente a dúvida e ao mesmo tempo avançar confiando no nosso grande Deus. Vamos analisar a primeira parte do verso. Quando fala que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, isso é fato, isso é verdade. Vamos aqui fazer uma lista de atos pecaminosos, de atitudes pecaminosas. Eu vou citar alguns e você me diz se tem perdão ou não tem perdão, ok? Vamos lá. Vamos começar pela mentira. Mentir é pecado? Conversa comigo, vai, conversa comigo. Mentir é pecado? Sim, é. Tem perdão? Tem, claro que tem. Se houver arrependimento, confissão, há perdão. Então veja, mentir é pecado? É. Tem perdão? Tem. Vamos para outro. Adultério é pecado? É pecado. Tem perdão? Tem. Roubo é pecado? Sim, é pecado. Tem perdão? Tem. Assassinato é pecado? É. Tem perdão? Tem. Ou seja, eu poderia ficar aqui fazendo uma lista enorme de pecados, de atos pecaminosos. E eu poderia perguntar, é pecado? Você diria, sim, é. Eu pergunto, tem perdão? Você vai dizer, sim, tem perdão. Então a primeira parte do verso 31 é claro quando diz assim, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Todo. Não há nenhum pecado fora dessa lista. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Põe isso na tua cabeça, entenda isso definitivamente. Agora, a segunda parte do verso é que mexe com a gente. Porque ele fala assim, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Então voltemos à lista. Vamos voltar à lista. Eu comecei falando da mentira, lembra? Então vamos lá. Mentir é pecado? É. Tem perdão? Tem. Mas poderá não ter. É aí que está o X da questão. Ou seja, a mesma mentira que tem perdão, poderá não ter. Adultério é pecado? É. Tem perdão? Tem. Mas poderá não ter. Roubo é pecado? É. Tem perdão? Tem. Mas poderá não ter. E eu poderia pegar a mesma lista e colocá-la outra vez e poderia dizer o seguinte, que esses pecados que têm perdão, poderão não ter. Então aqui está o detalhe. Quando é que um pecado não tem perdão? Quando é que esse pecado se transforma numa blasfêmia? Bom, se o pecado se transformar numa blasfêmia contra o Espírito Santo, esse pecado deixa de ter perdão. Então, todo pecado tem perdão, mas quando um pecado chega no nível da blasfêmia contra o Espírito Santo, esse pecado não tem perdão. Então, a pergunta é, quando que um pecado se torna blasfêmia contra o Espírito Santo? Essa é a pergunta. E o texto, não somente este, como outros textos, nos ajudam a entender. E é por isso que eu quero considerar com você o detalhe bíblico para analisar verso por verso, ponto por ponto. Antes da gente avançar aqui, eu queria permanecer um pouquinho mais em Mateus 12 e o verso 32 agora, que diz assim, se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Está claro de que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. O que nós precisamos agora entender é quando que um pecado se torna uma blasfêmia contra o Espírito Santo. É isso que precisamos entender a partir de agora. Bom, então ficou claro para você que todo pecado pode ser perdoado e que todo pecado pode não ser perdoado. Depende muito do quê? Depende muito se houve ou não houve arrependimento. Essa é a questão. Então, quando que um pecado se torna blasfêmia? Eu estou batendo nessa tecla, repetindo essa tecla. Sabe por quê? Para que você não tenha dúvidas mais. Bom, eu vou lhe mostrar agora 4 passos. 4 passos que aparecem na Bíblia, que se você der os 4 passos, este pecado, qualquer pecado, pode ser uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Ok? Está preparado? Vamos então para o primeiro passo. O primeiro passo está no livro de Hebreus. Hebreus, no Novo Testamento, capítulo 3. Vamos para Hebreus, está bem aqui. Ok, Hebreus, capítulo 3, versos 7 e 8. Diz assim, assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Esse texto é incrível, porque ele fala assim, o verso 7 especialmente, diz assim, se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. O primeiro passo
para que um pecado se transforme numa blasfêmia contra o Espírito Santo é endurecer o coração. Entendeu? Endurecer o coração. Por quê? Porque quando uma pessoa comete um pecado e há arrependimento, essa pessoa confessa e abandona e recebe o perdão. Simples assim. Agora, quando uma pessoa peca, o Espírito Santo toca o seu coração e você não aceita, você endurece o coração, então aquele pecado agora não recebe o perdão. Você não recebe o perdão. Por quê? Porque você pecou, o Espírito Santo tocou e você endureceu o coração. É o que diz Apocalipse 3:20, que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então Deus vai tocar o seu coração, vai bater a porta do seu coração, e se você endurecer o coração, você estaria dando o primeiro passo para o pecado imperdoável. Então escuta bem, não se pode endurecer o coração. Mas eu tenho que dizer que, infelizmente, todos nós endurecemos o coração em algum momento da vida, em alguma ocasião durante a nossa caminhada. Mas o texto bíblico diz: se você escutar a voz de Deus, se Deus falar ao seu coração, não endureça o seu coração. Porque endurecer o coração é o primeiro passo para o pecado imperdoável. Agora, nós vamos para o segundo passo. O segundo passo está na própria palavra de Deus e eu quero chamar a sua atenção para essa leitura. Nós vamos ver agora Atos dos Apóstolos no capítulo 7. Vamos aqui para Atos, capítulo 7, verso 51. Está exatamente aqui. Abra sua Bíblia também e acompanhe comigo no capítulo 7, verso 51, que diz: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, também vós o fazeis. Meu amigo e minha amiga, o segundo passo em direção ao pecado imperdoável é resistir, como diz o texto bíblico, resistir ao Espírito Santo. O texto fala: vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Como é que é esse negócio? É assim, a pessoa cometeu um pecado, o Espírito Santo tocou o coração dela, ela endurece o coração, o Espírito Santo toca outra vez, ela endurece outra vez, o Espírito toca mais uma vez, ela endurece outra vez, o Espírito Santo vai tocando, e a pessoa vai endurecendo. Ou seja, de tanto a pessoa repetir essa atitude de endurecer o coração, ela vai resistindo ao toque, ao chamado, à voz do Espírito Santo. Resistir ao Espírito é o segundo passo para que este pecado se transforme numa blasfêmia. Entendeu? O primeiro é entristecer, o segundo é resistir. Perdão, o primeiro é endurecer o coração, o segundo é resistir. Então, uma vez que a pessoa resiste, ela está preparando o terreno para o terceiro passo em direção ao pecado imperdoável. E o terceiro passo está no livro de Efésios. Efésios no capítulo 4. Vamos para Efésios no capítulo 4, versículos 30 e 31. Está exatamente aqui e diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Ouviu isso? O verso 30 fala: não entristeçais o Espírito. Esse é o terceiro passo em direção ao pecado imperdoável. O primeiro é endurecer o coração. O segundo é resistir. O terceiro é entristecer. Por que o Espírito Santo se entristece? Porque ele toca, ele fala, ele tenta convencer você do pecado, da justiça, do juízo, ele faz o trabalho dele para que você se arrependa verdadeiramente, e aí você endurece o coração, não dá ouvidos. Ele toca outra vez, você torna a endurecer o coração, e aí você passa a resistir ao Espírito. E você resiste, e tem pessoas que estão resistindo há muitos e muitos anos. Finalmente, de tanto resistir, o Espírito Santo entristece. Ele fica triste porque não está conseguindo
mudar seu coração, não está conseguindo levar você ao arrependimento. Então ele se entristece. E quando o Espírito Santo se entristece, esse é o terceiro passo para o pecado imperdoável. Agora vem o quarto e último passo. O quarto e último passo é uma frase bastante forte, é uma palavra bastante forte que vai mexer muito com você. Presta atenção, meu irmão e minha irmã, atenção você que ouve pela rádio, você que assiste pela internet, presta bem atenção agora nesse texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Vamos aqui para a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, e o verso 19, que diz assim: não apagueis o espírito. Só isso. A frase é curta. Não apagueis o espírito. Este é o quarto passo em direção ao pecado imperdoável. Que coisa tremenda, não é? Que coisa terrível. Não, diz o verso, apagueis o espírito. É importante explicar uma coisa para você. Não é o Espírito Santo que se afasta de você. É você que se afasta dele. Não é Deus que se afasta de nós. Nós nos afastamos de Deus. E aqui o texto fala assim, não apague o espírito. Por quê? Porque a nossa atitude, porque a nossa rebeldia, os nossos pecados, se não há arrependimento, se não há confissão, se não há sinceridade, com o tempo a gente acaba apagando mesmo o espírito. Em outras palavras, o Espírito não poderá fazer uma obra no seu coração. O Espírito Santo não poderá converter você. O Espírito Santo não poderá mudar sua vida. Porque você foi dando os passos e foi se fechando. Lembra? São 4 passos. O primeiro passo é endurecer o coração. O segundo é resistir. O terceiro é entristecê-lo. E o quarto é apagá-lo. O que a palavra de Deus está dizendo é o seguinte: não apague o Espírito. Em outras palavras, dê ouvidos ao Espírito Santo. Ouça o que ele tem para dizer. Ouça a palavra de Deus. Ouça o chamado de Deus. Não seja duro de coração. Não se feche para a palavra de Deus. Entendeu? Esses são os 4 passos em direção ao pecado imperdoável. Agora talvez você esteja me vendo, ouvindo e pensando: pastor, será que eu já cometi o pecado imperdoável? Será que eu já dei esses 4 passos? É o que vamos ver agora. Logo de início, para responder a pergunta, eu queria te dizer o seguinte: se você está assistindo este programa, se você está ouvindo de alguma maneira, se você está estudando a Bíblia conosco, esta é uma fortíssima evidência de que você não pecou contra o Espírito Santo. A prova é que você está estudando a Bíblia, é que você está ouvindo essa mensagem, é que de alguma maneira ela está tocando o seu coração. Agora vamos analisar os detalhes dos 4 passos. Alguma vez na vida você já endureceu o coração? Sim ou não? Diga para mim. E eu imagino que a resposta sua é a mesma minha. Sim, claro. Alguma vez eu já fiz isso. Segunda pergunta, você já resistiu ao Espírito Santo? Ou seja, Deus insistiu com você e você resistiu? Provavelmente sim. Terceira pergunta, você acha que em alguma atitude sua você entristeceu ao Espírito Santo? Provavelmente sim. Talvez você já deu 3 passos e falta 1 para a blasfêmia contra o Espírito. Meu amigo, minha amiga, preste muita atenção. Não se pode brincar com a salvação. Não se pode brincar com as coisas espirituais, especialmente esse assunto. Por quê? Porque a qualquer momento você pode apagar o Espírito. Você pode ir longe demais, tão longe, que você não consiga mais ouvir a voz de Deus. Deus vai continuar falando com você. Enquanto você estiver vivo, Deus vai falar. Enquanto você estiver respirando, o Espírito de Deus vai trabalhar no seu coração. O problema não está aí. Deus não vai te abandonar. O Espírito de Deus não vai te abandonar. O problema não é esse. O problema é que você vai se afastando, e daqui a pouco Deus continua falando e você não ouve mais. Deus continua tocando o teu coração e você não escuta mais. Você se acostumou a viver no pecado e aquilo que é pecado deixou de ser para você, porque você insistiu tanto no pecado que a voz de Deus já não incomoda mais você, já não mexe mais com você, entende? Tem pessoas que praticam os pecados e já acham que não tem nenhum problema. A consciência está cauterizada, o coração está cauterizado, a vida está cauterizada e aquilo que antes era errado, agora não é mais para você.
Eu estou pregando para uma pessoa que se afastou dos caminhos de Deus, que deixou de ler a Bíblia, que deixou de orar, que perdeu o temor, que já não tem mais a reverência, já não tem mais esse respeito para com as coisas espirituais. Você banalizou, você secularizou, você leva tudo na brincadeira, para você nada é sério, nada é importante, e você acha que tudo isso não passa de um argumento que os homens criaram para tentar levar uma mensagem de esperança para as pessoas, e assim você vai se isolando, e parece que para você tudo é normal. Tudo é normal. Cuidado, hein? Cuidado, hein? Para você fumar, não tem nenhum problema. Beber, não tem nenhum problema. Ter casos de adultério, não tem nenhum problema. Mentir é normal. Sair, fazer o que você bem quer e sem dar satisfação para ninguém, para você é normal. E você agora está fazendo coisas que a Bíblia Sagrada não apoia, mas para você isso é normal. E você acha que chegou num nível de liberdade. Você acha que chegou num ponto em que você é livre para fazer tudo o que você quiser. Isso não é liberdade, ok? Isso é libertinagem, isso é pecado, é rebeldia. E você sabe que está errado, você sabe que não é assim, você sabe que está cometendo um pecado terrível, mas você tenta aplacar a voz da consciência, você tenta apagar o espírito, você luta para apagar o espírito. Você não pode apagar o espírito, você não tem essa condição de fazer isso, mas você está tentando encobrir a voz de Deus, e você não se abre para Deus, você não se entrega. Qual é o seu problema? Me diz aí. Qual é o seu problema? Até quando você vai ficar vivendo do jeito que está vivendo? Até quando você vai viver perigosamente? Até quando vai deixar de frequentar a igreja? Até quando vai ficar aí criticando as pessoas, falando mal dos pregadores, falando mal da igreja, falando mal da vida espiritual? Até quando você vai achar que você está acima desses princípios bíblicos? Para com isso, meu filho. Ei, para com isso, rapaz. Está na hora de você se levantar e falar assim, quer saber de uma coisa? Eu vou orar. Vai orar, meu irmão. Vai ler a Bíblia, vai para a igreja, entendeu? E não fica olhando para as pessoas, para os problemas das pessoas. Quer olhar para algum problema? Olha para o seu problema. E reconheça o seu problema. E coloque-se de joelhos. E Deus vai te levantar, Deus vai te restaurar, entendeu, meu irmão? Deus vai fazer essa obra na sua vida, entendeu? É isso. Amém? Amém? Deus está nos convocando, nos chamando, justamente para que a gente possa entender essa mensagem e dar um passo coerente, um passo verdadeiro, um passo sincero de fé. Vamos fazer o seguinte, deixa eu conversar com você um pouco mais sobre esse assunto. Eu quero lhe convidar, vem para cá, seja bem-vindo à minha sala, seja bem-vindo aqui ao nosso cantinho do Chega Mais Perto. Eu quero convidar você para chegar mais perto, por favor, pode vir aqui, deixa eu me ajeitar aqui para te receber. Ok, vem, pode vir. Chega mais perto, sem nenhum tipo de medo, sem nenhum preconceito, vem para cá. Pode chegar, a casa é sua, a casa é nossa. Meu irmão, eu queria lhe dar algumas sugestões com base na Bíblia, para que você possa vencer. Sugestão número 1, mantenha o seu coração aberto aos menores apelos do Espírito Santo. Mantenha o seu coração aberto para receber a mensagem de Deus. Quando Deus tocar seu coração, diga assim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Entendeu? Número 2, seja como Samuel e diga assim, Senhor, fala que o teu servo ouve. Sim, Deus quer falar e gostaria que você ouvisse. Número 3, seja obediente aos mandamentos de Deus, às orientações de Deus. Não seja rebelde, seja obediente. E número 4, coloque-se de joelhos e confesse a Deus seus pecados e peça perdão para Ele. Ele vai ouvir a sua oração, Ele vai perdoar você e vai te dar um novo coração. Mesmo que você tenha ido muito longe, mesmo que você esteja com a consciência cauterizada, mesmo que você tenha tentado apagar o espírito, Deus pode hoje restaurar você. Deus pode hoje dar a você uma nova chance, porque se você está vivo, está vendo esse programa, ou escutando esse programa, ou pela TV, ou pelo rádio, ou pela internet, é porque Deus tem um plano para você, é porque o Espírito ainda está falando, é porque ainda tem uma chance de salvação para você. Então, aproveite essa chance, aproveite esse momento, deixa Deus entrar e fazer a mudança que tem que ser feita no seu coração. O texto bíblico diz, não apagueis o Espírito. Eu já vi pessoas lutarem contra Deus, lutarem espiritualmente. É uma luta, é uma guerra.
e às vezes a pessoa não dá o braço a torcer, entende? Tem gente que o orgulho é tão grande, o orgulho, a vaidade, a confiança própria é tão grande, que a pessoa não se entrega, ela não reconhece, ela não assume, ela tem a prepotência, ela tem o orgulho, ela tem vergonha das pessoas. Estou pregando para alguém que abandonou a fé, alguém que não vai mais à igreja, e você tem vergonha de ir à igreja, de encontrar os irmãos, de encontrar as irmãs, de encontrar os seus amigos que eram da igreja do passado com você. E agora você se fecha, foge. Você encontra uma pessoa da igreja, você foge, você tenta desviar. Ei, para com isso, não é assim que funciona. O problema está na sua cabeça, o preconceito está na sua cabeça. Não fique projetando nos outros o seu problema. Abra o coração e deixa Cristo entrar na sua vida. E hoje Deus vai mudar sua vida. Eu tenho certeza disso, eu creio nisso, eu sei que Deus pode fazer isso. Eu sei que Deus pode fazer essa obra no seu coração agora mesmo. Então, eu quero convidar você para orar. Logo depois da oração, eu quero que você procure a igreja adventista. Vai lá, não ligue para nada, não pense que as pessoas vão te criticar. Elas não vão, a igreja está com saudade de você. Ela está esperando você de braços abertos. O preconceito e a barreira está na sua cabeça, nos seus pensamentos. Entendeu? A igreja ama você, os irmãos estão com saudade de você. Volte e você vai ser muito bem recebido. Volte e você vai ser muito bem recebida. Você vai perceber que as coisas não são como você está pensando. Tem algo melhor. Deus tem um plano para você. Deus tem uma mensagem para você. Deus tem uma nova chance para você. Você pode escrever a sua história de novo. Entendeu? E com certeza o Espírito Santo não será apagado. Ele está vivinho, está tocando, está trabalhando no seu coração e no meu também. Entendeu o que eu falei para você? Está me entendendo ou não está me entendendo? Sim ou não? Sim, eu creio que você está entendendo. Então vem cá. Vem cá, segura aqui na minha mão. Vem cá. Isso, vem. Segura na minha mão aqui. Claro, simbolicamente, pela fé. Segura na minha mão. Vamos orar. Eu quero orar por você. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, e simbolicamente eu seguro na mão dessas pessoas, dessa pessoa que está disposta a recomeçar, disposta a nascer de novo, a voltar para os teus braços. Senhor, abençoe esta mulher, este homem, este jovem, esta jovem. Ajuda para que essa pessoa não apague o Espírito. E eu sei que o Espírito Santo está aqui, trabalhando na vida dela, na minha vida, na nossa vida. Eu o entrego nas tuas mãos. Cuida dela, cuida dele. Em nome de Jesus, amém.